é interessante esse site, né? A empresa, essa empresa CIA de Talentos, ela tem várias vagas e esse programa Profissional do Futuro é interessante também, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, no... Consegue me ouvir? Agora sim. Então, boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite. Não, Quer com- eu tô fazendo ainda. Vai até quinta-feira. Ah, comenta um pouco com o pessoal o que que é. O Lohan já fez, né? Se inscreveu, né? É, o CIA Talentos, né? CIA de Talentos, ele, ele faz muito workshop com os alunos, né? Você se inscreve e aí você tem aí uma vasta variação de empresas que sempre dão palestras do clima organizacional da empresa, as análises, né? Os custos, né? De como a empresa tem a sua ética, o seu comportamento, né? E cada empresa vai trazer para você aquele conhecimento do que a empresa pede para que você exerça, né? E aí são diferentes áreas, né? São o Brasil todo, mais ou menos. A gente é conectado com outros alunos de outros estados. Acho que o Lohan vai iniciar agora, né? Não sei. Isso. E, e aí você vai ser conectado com o Brasil, né? O pessoal de Santa Catarina, tal. E aí as empresas vão fazer essa vídeo de Teams, né, que fala, vídeo aula, para ensinar para você o que deve ser feito, no continuar daquilo que você faz. Então, assim, é muito legal você aprender, né? E eu tenho, assim, tratado o assunto de competências, o professor sabe disso, É. e a gente está tratando esse assunto lá e até está abrangendo muito o que eu estou fazendo em gestão de pessoas. Ah, legal. E que empresa que já veio lá, Anderson? Hoje foi a Globo, né? Hoje a gente Ah, olha que conversou com o legal. Carlos da CEO, ele é gestor, né? É. E hoje a gente conversou com ele ao vivo, né? Abre o microfone. Eu não sei para as próximas turmas como vai ser, né? Se vai ser presencial, mas provavelmente eles estão querendo voltar presencial. Você vai direto na emissora. Um Que exemplo, legal. você vai direto na empresa, né? Então hoje esses dias a gente está fazendo online mesmo. Mas futuramente eles vão voltar. Você vai direto na empresa, tirar as dúvidas, fazer a análise de custo, né? Entender o planejamento da empresa futuro, essas coisas. Que interessante, hein? E aí como que é? É uma semana, é isso? Essa Como? é 2 semanas, uma semana e meia mais ou menos. Ah, é à É, tarde isso, é? isso, das 4 às 6. Ah, das 4 às 6, é. Eu não sei a próxima turma, né? Como que É. vai ser, se é esse horário. Eles fazem à tarde, mais ou menos, para que o pessoal esteja interagindo, né? Que é o É, eu, pessoal. eu acho, eu acho que tudo bem, pode até ser presencial, né? Mas como tem alunos de todo o Brasil, fica complicado, né? Então, ali às vezes não sei se dá para ir no presencial, né? Pode ser que continue mesmo no online aí, né? Não, no caso, quando voltar presencial, cada estado vai ter Ah, a entendi, sua workshop, entendeu? Tipo entendi, São entendi, Paulo. Aí vai concentrar o pessoal da Zona Sul, só a Zona Sul. Aí Zona Leste é outro pessoal. entendi, Aí, entendi. aí Muito, estão fazendo com todo mundo para a compreensão, né? Para entender as ideias, o que que você tem. Está trabalhando muito competências e ética e valores. legal, né? E aí o que o Anderson comentou com a gente, né? No outro dia, né? É que é aquilo, você fica com o certificado, né? Você fica registrado nessas empresas, né? E Uhum. aparecendo vagas é oportunidade para você trabalhar também, né, Anderson? É isso, né? Isso, aí tem o site do CIA de Talentos, né? Que o É, Lohan acho que deve ter visto, que você tem a parte do currículo, né? Você faz o seu currículo, tem o CIA
de talentos e tem as empresas que são vinculadas a eles, que dá para As você... vagas, né? Esse Isso. talento tem vagas. Eu entrei no site também, achei interessante. Entrei, eu vi também essa parte de profissional do futuro, né? Eu acho que Uhum. vale a pena vocês darem uma olhada, gente, que é sempre cultura adicional, né? Conhecimento. E hoje as empresas estão trabalhando muito nessa linha de gestão por competência, né? Isso. Então, vocês estarem atentos aí quais são as competências exigidas que as empresas trabalham, né? O como que você pode desenvolver, provavelmente eles dão dicas, né, Anderson, de como desenvolver as competências, né? Isso, eles dão as dicas, né? A gente abre o espaço para a gente perguntar, né? E eles dão dicas de valores, aonde você começa, por onde que você está indo, né? Se é isso que você quer, né? Então, eles dão essa abertura para você também escolher o que que você vai seguir, né? Ah, legal. Não só o ensino das aulas que você tem na faculdade, mas quando você está lá dentro, você entende o que que você vai fazer, né? É isso que eles fazem. Ah, eu gostei da Vale. Então, aí você se identifica, tem o LinkedIn deles, sabe as vagas, né? Sabe aonde você vai entrar com a sua vaga, a vaga que você quer, né? Então, varia todo esse processo. Você conversa direto com o gestor, professor. Ah, que legal, hein? Direto com o RH, assim, ó, frente a frente. Que legal, Então, se muito bom. você passar num processo seletivo, tiver escrito, ele vai ver seu nome lá porque você participou do workshop do CIA de Talentos. É Entendi. mais fácil, fica mais tranquilo. Dá uma abertura, né? Dá uma abertura. Você já conhece como a empresa, você já viu mesmo o que que ela, como que ela atua e tudo mais, né? Muito legal esse programa, eu gostei, viu? É muito importante mesmo. É, Eu queria falar para o senhor, depois é. passar aí para o pessoal, tem inscrição no Senai, tá? A inscrição Senai do Senai é é para Anchieta, Vila Mariana, Santa Amaro. Tem curso curso, livre lá. curso livre também, né? Agora fim de ano tem bastante, principalmente na área financeira, Ah, administrativa. legal, legal. É muito bom. O importante é isso, ir divulgando para os colegas e vamos em frente aí, vamos buscando. E é aquilo, se as empresas estão fazendo isso, né, é porque está faltando profissional, que eles chamam até as competências, eles chamam de skills, né? Isso. Tá faltando skill, profissional com skill, né? Então, eles não querem aquilo que a gente fala bastante, né? Não adianta ser aquele profissional que faz o feijão com arroz, né? Eles querem algo a mais, né? Então é isso que vocês precisam buscar, né? Esse algo a mais, aquilo que a empresa precisa, né? Então eles falam muito, né? Uhum. As empresas falam muito do profissional, né? Então o profissional tem duas vertentes, né? O ser e o ter, né? Uhum. E então as empresas elas se preocupam, né, em contratar a pessoa pelo ser, né? E aí entra o lado da ética, entra o Isso. lado da competência, né? O ter é o técnico. Então eles Uhum. falam, o ser a gente contrata, que é aquela personalidade da pessoa, e o ter a gente treina. Então quer dizer, a pessoa não sabe uma determinada ferramenta de, por exemplo, um sistema ERP, a pessoa não sabe operar um sistema, não conhece, treina, porque é fácil treinar. Agora, o ser, aquilo que é mesmo a competência da pessoa, a ética e tudo mais, você não treina isso, né? A pessoa já vem com isso. Então, é isso que eles estão procurando identificar, né? E muitas vezes fazer com que a pessoa se desenvolva nesse lado da competência, né? Estão trabalhando, só para complementar, é chamado aqui no Brasil de digital, né? Mas no inglês ele é FIGIRO. Tá. Ele é o digital com físico. Ah, Então eles sim. estão trabalhando muito isso desde 2020,
Mas agora no Cia de Talentos, eles estão trabalhando muito a questão do físico com o digital. Físico com digital, é isso aí. Isso. É bem nessa linha, né? Quer dizer, a pessoa tem que saber conduzir uma reunião, né? Ou atuar numa reunião que seja online, tem que saber também participar de uma reunião presencial. Isso. Então, porque hoje é isso, né? E esse lado da pandemia, ela desenvolveu muito o lado do físico digital, né? Foi. E aí, porque a gente está no digital, mas também vai ter a gente vai, com certeza, vai ir para um modelo híbrido de trabalhar, né? Você vai 2, 3 dias no escritório e 2, 3 dias em casa, com certeza vai ser isso que vai começar a ser desenvolvido, né? Uhum. Então, é um lado que as pessoas precisam. Então, quer dizer, você precisa se desenvolver como você atuar numa conferência que tenha câmera, né? Isso. Você tem que saber se posicionar, você tem que saber ser objetivo, né? É bem legal isso, muito bom. Nossa, o pessoal tá bem na frente disso, né? Muito legal. Quem for se inscrevendo, vai ver que é outra cabeça, assim. Tipo, eu Hum, sei que cada um tem a sua, né? Mas as coisas do digital com o físico, né? Vai ter é, aquela parte agora de você acompanhar o digital, sabendo que você pode ir lá no físico e voltar acompanhando pela plataforma, sim, né? Então vai ter aquela troca já tá tendo, né? sim, Então eles estão trazendo essa inovação, não é inovação, é só uma facilidade do uma que já facilidade, existe, né? Então tá acontecendo essas coisas, né? muito Principalmente legal, muito essas legal. empresas aí. E aquilo, uma coisa que eu sempre reclamei, né? Que não, uma coisa que eu sempre reclamei, que é o distanciamento das empresas para a universidade, né? Então, porque eu trabalhei muito tempo em empresa, então hoje eu do lado da universidade eu vejo esse distanciamento, né? Quer dizer, a gente não consegue do lado da universidade ver o que as empresas estão fazendo ou estão precisando, né? Então, Isso. se tivesse uma proximidade das empresas com a universidade, a gente poderia ajudar a desenvolver pessoas, desenvolver os alunos para que estivessem preparados, né? Então, esse programa deles está muito legal, porque o que está acontecendo? Eles estão fazendo essa ligação com as universidades, eles estão mostrando o que o mercado precisa, né? E as Uhum. universidades têm que ter um caminho para se preparar, para preparar os alunos também, né? Muito legal. A área que o senhor está trabalhando com a pesquisa é a mais necessidade que tem, porque é preciso fazer análise de tudo que está Sim, sendo contratado, que nem hoje na Globo, né? O gerente ele falou que é preciso fazer uma pesquisa de mercado extensa, né? Eles estavam em 158 bi há 2 anos atrás. Hoje eles estão 292 bi em 190 países, nossa, hein? né? É, Então, essa pesquisa, né? é. E aí aquilo que na disciplina que é de amanhã, né, que faz comigo, né, que a gente fala bastante de metodologia científica, né, é bem nesse lado, né, de você preparar as pessoas, se preparar os alunos, né? Preparar os alunos para que saibam pesquisar, né? Saibam buscar informação, né? Então é bem legal. Nossa, achei interessantíssimo esse programa das empresas aí, claro, dessa CIA de talentos aí que eu acho que fez essa parceria aí. Amanhã vale. Muito bom. E aí, quinta já acaba com a Record aí. Ah, legal. Muito legal. E aí, pessoal, quem tiver oportunidade, dá uma olhada, vê se inscreve, né? Participa, tal. Lohan vai depois contar pra gente também, né? E aí, vamos seguindo.
Beleza, obrigado aí pelas informações. Aprendizados mil hoje, hein? Deixa eu só. Bom, vocês estão vendo a tela, né? Passar. Então, domingo foi a formatura do pessoal, né? Estava um pouco represado, né? Então, tem pessoal de 2019, segundo semestre, 2020, primeiro e segundo semestre, 2021, primeiro semestre, o pessoal, né? Então, foi lá no. A formatura foi lá no Anhembi, né? Aqui está os professores que participaram, né? Não sei quem. Vocês acho que já têm aula com o Jones, né? O Jones dá alguma aula. Esse aqui é o diretor novo, né? Da faculdade, né? O Max, né? Vocês devem conhecer. Vocês conhecem também, né? Aqui é o pessoal de é, é, tecnologia comercial, né? Então, eles acabaram em 2019, agora que estão se formando, né? A Patrícia é de administração, a Cíntia também é de administração, terminaram o semestre passado, né? Aqui é toda a turma de administração esperando, né? Mas o pessoal aqui, a maioria deles aqui é dos semestre se formou em 2020, né? É isso aí. Essas Muito são bom, hein? Muito bom, hein? muito bom. Parabéns aí. Logo eu quero ir na de vocês, hein? Por favor, me convidem, hein? Vamos chegar lá. Me convidem, hein? Vamos lá, vamos para a aula. Então, hoje a gente vai abordar dois temas, né? São temas um pouco, não muito longos, né? E dá para a gente encaixar, né? Principalmente que a gente teve aí alguns feriados, né? E a semana que vem é feriado de novo, né? Dia 2, né? Dia 2 é feriado, então a gente vai podando um pouco. Então a gente precisa dar uma encaixada em alguns assuntos aí. Então hoje a gente vai falar a 2.3, que é a movimentação, e a 2.4, gestão de estoque, né? Movimentação de estoque, e a 2.4, que é gestão de estoque. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar, né, é na continuidade da movimentação e a economia em escala de todo o armazém da empresa, né? Então, a gente precisa fazer uma programação, ou quem está administrando o armazém precisa ter uma programação para que possa fazer a movimentação do estoque corretamente, né? Então, quer dizer, se eu for numa determinada fileira que tem lá o produto, eu já faço a coleta de todos os produtos e movimento, né? Ou de todos os materiais que estão no estoque, né? Para não ficar indo e vindo, ficando todo um trabalho, várias pessoas andando dentro do armazém sem nenhuma finalidade. Então, precisa ser, essa movimentação do estoque precisa ser planejado, né? Então, aqui até comenta, né, que as movimentações não podem ser aleatórias, tem que ter um planejamento. Quando vai precisar primeiro daquele produto, né? Então não pode ir pegando a olho, tem que ter um planejamento de movimentação do estoque, né? Então, esse planejamento, ele tem que ser um planejamento das ações de forma a melhorar, a utilizar o recurso, evitando desperdício de tempo e dinheiro, né? Vamos supor que está tendo uma movimentação com uma empilhadeira, né? Então, é chamado a pessoa para ir com a empilhadeira na rua A, onde está o material, né? Ele vai e tira ali, né? Tira o pallet ali com o material, né?
Daí, daqui a pouco, ele vai lá na rua Z, né? Ele fica andando direto no armazém, vai na rua Z. Daqui a pouco, vem de novo na rua A para pegar mais. Então, quer dizer, tem que existir um planejamento de recursos que vai utilizar para quê? Para evitar desperdício de tempo e dinheiro. Quer dizer, isso parece lógico, né? Mas a gente vê muitas vezes acontecendo isso, né? Então, se vocês, não sei quem frequenta, por exemplo, esse supermercado, esse mercado Açaí, né? Que o pessoal fica movimentando empilhadeira no dia, na hora que você está lá comprando, né? Você vê que a própria empilhadeira anda para lá e para cá, quer dizer, cada pessoa que arruma uma prateleira vai lá, chama a empilhadeira e fica andando para lá e para cá, com certeza há uma perda de tempo. Não tem, se a gente olhar, não tem um bom planejamento, né? Então, aí vem aquele lado, né? Imagina uma empresa que não planeja suas movimentações, provavelmente existirá um funcionário andando e carregando peças e produtos por toda parte o dia inteiro. Quer dizer, pega aqui, faltou isso, vai lá, busca aquilo. Então, planejamento é tudo. A gente fala bastante na nossa disciplina, administração precisa de planejamento, mas ainda falta muito planejamento, né? E aí vem essa pergunta, né? Será que esse lado do funcionário andando para cá e para lá agrega valor, né? Infelizmente, essa atividade ainda não é planejada por boa parte das empresas. Um exemplo é o processo produtivo de manufatura, manufatureiro, né? Às vezes você vai, uma máquina fica parada esperando com que a produção, né, a máquina de produção fica parada esperando algum componente de matéria-prima. Por quê? Porque não teve um bom planejamento para ir no estoque, buscar o material, buscar tudo, preparar tudo aquilo que vai ser produzido naquela máquina e ficar pronto para que o operador não pare, né? Aí ele começa a fazer determinada peça, faltou um parafuso número 4, aí pronto, vai ter que a pessoa ir buscar lá no armazém de produtos, né? Porque não teve um planejamento, né? Então, a informática ajuda muito nesse planejamento, né? Então, a partir do momento que você fala, olha, vai entrar em produção esse produto aqui, pelos sistemas, ele já vai soltar toda a lista de produtos e a pessoa que vai buscar os produtos no armazém já traz todos os produtos, mas isso precisa de planejamento, precisa estar bem cadastrado, precisa estar alinhado com o momento que vai ser produzido, e tudo isso é planejamento. A gente fala bastante, fala planejamento, 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 e isso tem que estar, a gente fala bastante, né? Tem que estar na veia da gente como administrador, né? Então, dentro do armazém não é diferente. A movimentação é uma atividade de apoio e com o princípio de facilitar outras atividades, né? Então, imagine uma movimentação que disponibilize um produto em uma localização não planejada e não identificada. Quer dizer, a gente, se vocês, mesmo quem nunca tem entrado num armazém, né? Mas vocês podem observar um supermercado, né? Então, o armazém é como se fosse um supermercado e cada rua do supermercado tem um número, ou tem uma letra, tem uma identificação. E cada local do produto, onde está o produto no supermercado, tem um número. É assim que funciona um armazém. Então, eu quero pegar um parafuso número 3, eu sei que ele está na rua B, no número 300 e alguma coisa. Então, a pessoa que vai buscar o material, ele tem essa informação. Agora, se a localização não é planejada e não é identificada, o que vai acontecer, né? No momento que o produto for requisitado, a sua procura gerará perda de tempo. A pessoa vai ficar
rodando dentro do armazém, né? E provavelmente teremos nova movimentação para corrigir e disponibilizar o produto no lugar certo. Então, faz parte do gestor do armazém ter todos os produtos catalogados no sistema com a identificação da rua e do local, do número dentro da rua onde que está o produto. Para quê? Para facilitar o acesso, né? Então, isso é de vital importância. Dessa forma, a movimentação de materiais, né, que a gente considera materiais, pois qualquer objeto a ser movimentado, né? Então, a gente tem os materiais de produtos acabados, tem os materiais que são matérias-primas, né? Então, tudo isso estão dentro do estoque, né? Então, tem as funções. Então, dentro do armazém, tem as funções e tem as pessoas que são responsáveis por isso. Então, primeiro, tem uma pessoa que é responsável por movimento. O que essa pessoa faz? Ela cuida do deslocamento das peças, materiais e produtos acabados de maneira mais eficiente. Então, essa pessoa faz isso. Então, ela não pode ir lá e ser a pessoa que vai registrar um produto novo. Não, ela só movimenta, né? Tem outra pessoa, lugar, né? A pessoa que responde pelo lugar. Então, a responsabilidade é verificar se o material desejado está entregue no lugar certo, né? Outra, tempo. E aqui o lugar é aquilo. Você requisita o material, ele vai sair do estoque e vai para embalagem. Ele vai sair do estoque e vai para produção. É esse cara que é o responsável. Tempo, né? Os materiais devem chegar ao local de trabalho, fábrica, ao cliente, no momento exato. É essa pessoa que é responsável por isso. Quantidade, né? Providenciar para cada operação a quantidade exata dos materiais necessários. Quer dizer, vai produzir, eu preciso de 10 parafusos tipo 1. A pessoa manda 8, né? Não, aí vai produzir, vai faltar parafuso. Então, é a pessoa que verifica a quantidade, né? Espaço. Espaço de armazenagem é um dos elementos importantes em qualquer fábrica. Quer dizer, essa pessoa, ela tem, não adianta ela pegar, começa a chegar bastante produto e aí não cabe na prateleira, manda para outra prateleira. Então fica parte de um estoque numa prateleira e parte do estoque na outra prateleira, né? Então ela tem que reorganizar, se começa a ter falta de espaço, ela tem que reorganizar para que os produtos fiquem todos próximos, né? Então, essas são todas as funções e cada função tem uma pessoa responsável. Para quê? Para garantir a eficiência da armazenagem, né? Então, o que é movimentação de material? Refere-se ao movimento de produtos em uma pequena distância dentro de uma área. Quer dizer, você vai tirar de um estoque e levar para a produção. Você vai tirar do estoque e levar para a embalagem. Então, isso acontece tudo dentro de uma área, é uma pequena movimentação, não é fora da empresa. É o que se chama de movimentação de material, tá? E aí, como que pode ser feita a movimentação de material, né? Então, ela pode ser feita, ela pode ser realizada manualmente, né? Que é quando as operações são executadas pelo homem, sem auxílio de equipamento. E em alguns segmentos ainda essa movimentação acaba acontecendo manualmente, né? Aí vem uma consideração, né? É importante ver que o manuseio de cargas é manual, né? A movimentação manual, o manuseio mesmo, é responsável por grande parte de traumas musculares entre os trabalhadores, né? E isso, aproximadamente 60% dos problemas musculares são causados por levantamento de carga, né?
Aqui tá embaixo até tem um exemplo, né? É causado por levantamento de carga, e 20 pela ação de puxar ou empurrar mercadorias. Quer dizer, então as pessoas precisam ser capacitadas para ter esse lado de movimentação de material, né? Principalmente o lado manual, né? A movimentação, ela também pode ser mecanizada, que é quando as operações são efetuadas por equipamentos de movimentação de materiais ou dirigidas por homem, né? Então aqui tem vários equipamentos que, que são mecânicos, né? Ou eletrônicos, né? Que podem fazer a movimentação, tá? Então a decisão de mecanizar e utilizar equipamentos, né? A decisão de mecanizar a movimentação é um dos principais pontos de planejamento dentro do armazém, ganhando em produtividade e criando uma condição ergonômica ao trabalhador. Quer dizer, a partir do momento que você faz uma movimentação por um equipamento, ela fica muito mais rápida, né? E também vai ganhar em produtividade e mantém melhora a condição ergonômica do trabalhador para não causar danos, né, musculares né, nas pessoas, né? Então é importante conhecer os tipos de equipamentos para movimentação e qual a sua relação com os equipamentos de armazenagem. Então, ir avaliando assim a real necessidade e o custo-benefício. Quer dizer, cada produto, cada armazém requer um tipo diferente de equipamento para movimentar, né? Então, é importante também que o gestor de armazém tenha os equipamentos na empresa adequado para aquela movimentação, tá? Então, aqui ele traz uma lista, né, de equipamentos, né? Então, por exemplo, a gente tem os veículos industriais. São os veículos motorizados ou não, empregados para mover carga mista ou uniforme, em caminhos variados, com superfície adequada, em que as funções principais são manobrar e movimentar a carga, né? Então a gente tem empilhadeira, tipo de empilhadeira frontal, lateral e patola, né? Então, lá no livro, né? Esse aqui foi retirado lá do livro. Na parte direita aqui do livro tem diversos vídeos, né? Para mostrar o que é cada empilhadeira. Então é interessante aí vocês verem como funciona, dê uma passadinha lá, pega o link, entra no YouTube e vê como funciona, né? Aqui tem um exemplo de uma empilhadeira, tá? Trouxe aqui um exemplo de uma empilhadeira. Tem os carrinhos industriais, tem a prateleira manual, tem a transpaleteira elétrica. Então, são vários equipamentos que são veículos industriais que servem para movimentação. Então, aqui é como foi dito no slide anterior. Cada tipo de produto, cada tipo de armazenagem requer um tipo de equipamento diferente, tá? Um outro tipo, né, são os equipamentos de elevação e transporte. São dispositivos aéreos utilizados para movimentar carga, variam intermitente entre dois pontos, né? Eles transportam entre dois pontos, mas são equipamentos mais pesados, né? Dentro de uma área limitada, em que a função principal é transferir, né? Então, a gente tem guindastre, tem as talhas, tem a ponte rolante, tem a monovia, né? Então aqui embaixo é uma monovia, quer dizer, ele desenvolve aqui uma forma de transporte, né? Que vai de um local para o outro. Aqui também, aqui é um guindastre, né? É usado para movimentar motores ou peças mais pesadas, né? Então são equipamentos de elevação que são trabalhados, tá?
Um outro, né, são os transportadores contínuos, né? São dispositivos motorizados ou transportadores por meio de gravidade, instalados em rotas fixas e de movimento contínuo, né? Em que a função principal é transportar. Então a gente tem aqui transportadores de esteira, né? Aqui é uma esteira, né? Transporte, transporte de rolo, transportador de caçamba, plano inclinado. Aqui tem um elevador de caneca, né? Então quer dizer, isso aqui fica rodando, né? Fica subindo. Cada uma dessas partes aqui é chamado caneca. Então ela fica rodando, né? Ela fica rodando aqui. Aqui cai o produto entra nela aqui em cada uma das canecas, ela vai subindo. Quando chega aqui em cima, ela vira e descarrega no local que tem que descarregar. Então, quer dizer, é como que diz, é um movimento contínuo. Vai caindo o produto e ela fica girando aqui como se fosse uma escada rolante e vai transportando uma área mais alta, né? Então, essas são Professor, as... Oi. eu já tive o contato com um elevador desse. Nossa, é impressionante. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei assim impressionado. Depois trabalhei com grãos de soja, milho, então eles usam esses elevadores assim de transportar a carga para cima para secar. Ah, para secar, né? Então, esse é um ponto para secar, mas também pode ir para transportar no próprio caminhão, né? Então, leva para cima, né? Vai para cima. Então, quer dizer, é aquilo que a gente falou, para cada uma das funcionalidades, né, ou necessidade, existe uma forma de automação, né? Aqui dá para a gente perceber, né? E isso também é um ponto bastante interessante na indústria, né? Sempre tem um botão de segurança, né? Vocês estão vendo aqui, ó, um botão vermelho, né? Se acontecer alguma coisa aqui, a pessoa que tá próxima já pega e já aperta, trava tudo, né? Então, esse lado na indústria e as empresas que trabalham, que têm toda uma atenção especial à segurança, sempre tem algum dispositivo de segurança desse tipo, né? Porque isso aqui é automatizado. Às vezes a pessoa prende a mão alguma coisa, alguém já pega, já para a máquina, já evita qualquer coisa, né? Então, esse aqui dá para ver bem esse equipamento de segurança. Mas para cada um deles, a empresa faz. A gente, por exemplo, no aeroporto tem uma esteira dessa daqui que o pessoal coloca a mala e a mala fica girando lá nos locais do aeroporto para a pessoa pegar. Então, quer dizer, a gente é um transporte por esteira, né? Então, para cada uma necessidade, tem também um maquinário que agiliza, né? Imagina se a pessoa tivesse que ficar indo buscar a mala, pensando no aeroporto, né? Indo buscar a mala, imagina, ia ficar todo mundo parado na saída daqueles carrinhos lá, né? Então, é uma forma de movimentar a mala. E as empresas também, se a gente pensar, é, eu trabalhei na South Cisne, né? E aqui tinha uma máquina aqui do lado que enchia o saquinho de sal, ele caía na esteira e já ia para a área de montagem de pallet, o pessoal montava pallet com 1.000 saquinhos, né? Era uma tonelada, né? O pallet. Então eles iam montando e depois já passava o plástico, né? Para poder transportar. Então é uma forma de você transportar e de você movimentar a carga, né? Então é interessante, tá? Então é importante ressaltar também que as empresas que possuem empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, a CLT, devem seguir as normas reguladoras da CLT, né? E essas normas, né? Que é? No caso de movimentação, existe uma norma específica, que é a NR11,
para transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Essa norma estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto manual, objetivando a prevenção de infortúnios laborais. Quer dizer, existe uma norma, as empresas que trabalham com armazenagem precisam cumprir isso, né? Tem os equipamentos de proteção dos empregados e tudo mais, então, e as empresas precisam seguir essa norma específica para transporte, né? E aí existem os equipamentos para manuseio adequado, né? Então, o que que é? Definir e utilizar equipamentos que sejam propícios à operação. Então, exemplo, se o armazém é verticalizado e utiliza porta-pallets, necessitará de equipamentos que movimentem um pallet tanto na horizontal como na vertical, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Então, esse aqui sobe, pode subir, pode transportar na horizontal, né? Esse aqui é um carrinho de mão que também transporta pallet, né? Então, são equipamentos necessários aí, né? Procedimento de manuseio adequado, definir a maneira mais adequada de fazer movimentação, considerando a mecanização, que é a utilização de equipamentos, da operação, os limites e as restrições, quer dizer, limite de onde que o trabalhador pode ir, onde que o trabalhador pode movimentar, tudo na linha de manuseio adequado para não ter acidente. Isso é o lado obrigatório que todas as empresas têm que ter, né? E a gente sabe que existe muito acidente, principalmente por não ter um programa de segurança adequado, né? Procedimento de manuseio formalizado, quer dizer, as pessoas têm que saber como manuseia, não pode deixar qualquer pessoa dirigir uma empilhadeira, a pessoa tem que ter treinamento, né? Vocês devem ter acompanhado, acho que uns 4, 5 meses, teve um acidente no mercado que uma empilhadeira bateu numa prateleira dessa, as prateleiras tombaram, tombou em cima de uma pessoa, parece que morreu uma pessoa dentro do supermercado, né? Então, quer dizer, a pessoa tem que saber manusear os equipamentos, né? Então, após definir e validar o procedimento, é necessário formalizá-lo por meio de padrões. Esse processo visa garantir a melhor forma de operacionalização, assim como os responsáveis por ela. Então, o que a gente vê muito nas empresas, né, e aí vale a pena a gente questionar, até vocês nas empresas que vocês trabalham, né, esse lado de procedimentos, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem procedimento e faz só para ficar arquivado, né? Então, o procedimento ele precisa ser hora ou outra, né? Periodicamente precisa ser divulgado, difundido, né? Para todas as pessoas que trabalham na empresa. Muitas vezes ele precisa ser revisto, né? Para saber se houve alguma modificação, né? Então, esse lado de procedimento é importante e muitas empresas não se preocupam com isso, né? Muitas empresas se preocupam em rever procedimento quando vem auditoria, né? Então, essas empresas que têm as ISOs, né, de qualidade, então, elas têm todo um trabalho em cima de procedimentos. Aí vão rever o procedimento só quando tem a recertificação dos processos, né? Então,
É importante a empresa ter isso sempre atento e as pessoas saberem os procedimentos, né? Aqui, né, eu não tinha reparado, mas aqui nessa foto aqui, dá para a gente ver bem grande, ó, a identificação, tá vendo, das ruas, ó, Rua K, Rua L, Rua M, Rua N, quer dizer, ou prateleiras, né? Então, esse é o tipo de identificação importante que tem que ter no armazém para facilitar a localização, né? Então, o que mais que a gente tem? Definição clara de cada área, deixar claro quem são os responsáveis e suas atribuições. Não pode fazer um lado assim, qualquer um mexe naquela área, não. Cada pessoa é responsável para quê? Para que manter o lado do armazém e facilitar a movimentação, ter o responsável e qual é a atribuição dele, né? Treinamento, né? Treinamento dos colaboradores. Aqui aparece um treinamento de como trabalhar com carga, como trabalhar com equipamento, né? Então, com relação aos padrões definidos, tá? Com relação à escolha e definição do equipamento de movimentação, deve-se considerar alguns fatores como tipo de carga a ser movimentada, peso da carga a ser movimentada, dimensão da carga, tamanho dos corredores operacionais, distância percorrida pelo equipamento, quantidade de turnos em operação, estrutura de estocagem utilizada, altura da estrutura da estocagem, tipo de qualidade do piso, quer dizer, não pode colocar qualquer piso, de repente um piso que escorregue, né, que vai causar acidente. Então, vocês podem ver aqui que são inúmeras as preocupações que o gestor da área de armazém precisa ter. Para quê? Para fazer com que todo o trabalho ocorra de forma ordenada, que não cause prejuízo para a empresa de não localizar um determinado produto, para que muitas vezes não ficar perdido um determinado produto e não conseguir localizar. Então, aqui tem várias ações importantes para que o gestor do estoque tenha isso tudo organizado, né? Então, a gente fala, né? Isso é o ideal, né? Será que as empresas fazem? As grandes empresas fazem? Com certeza. As pequenas empresas, às vezes a gente duvida, né? E por isso que às vezes a empresa não é tão competitiva, né? Ela deixa de fazer, não, eu não vou pagar uma pessoa, não vou ter um funcionário a mais para organizar o armazém, e aí ela perde do outro lado, né? Então é importante ter essa preocupação de movimentação e tudo mais, né? Alguma dúvida com relação a alguma coisa que vocês queiram comentar, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá bom. Sem problemas aí, pode Vamos em frente. continuar aí. Tá, legal. Bom, então agora a gente vai entrar na seção 2.4, que é a gestão do estoque, né? Então, o que é a gestão de estoque? Então, o grande objetivo do gerenciamento dos estoques é otimizar o investimento, né? Aumentar o uso eficiente dos recursos financeiros, minimizando as necessidades de capital investido no estoque. Então é aquilo. O gerenciamento do estoque é bem aquilo. Eu vou ter na minha empresa armazenado aquilo que eu vou precisar usar. Isso é a linha para quê? Para otimizar o investimento, né? É mais ou menos aquilo que a gente faz na nossa casa, né? A gente não estoca um monte de produto porque a gente vai ficar sem dinheiro, né? A gente vai comprar aquilo que, no máximo, que a gente vai consumir no mês, né?
Para quê? Para a gente vai otimizar nosso investimento. Imagine se a gente for fazer uma... Não, vou fazer uma compra para minha casa para durar um ano, né? E aí, o que, que vai acontecer com o seu dinheiro? Você vai gastar o dinheiro de um ano, né? Então, não é assim que a gente trabalha. A gente otimiza nosso investimento, ou o dinheiro que a gente tem, a gente otimiza, a gente compra aquilo. Se a gente recebe por mês, uma parte daquilo que a gente recebe é para compra de supermercado. Então, é assim que a gente faz, né? A gente compra aquilo que a gente vai consumir no mês. Para que você vai comprar 100 latas de óleo, né? Ou 100 litros de óleo, se você consome 2 por mês, né? Então eu vou comprar 2 e pronto, né? Não vou tirar do meu dinheiro e deixar investido em óleo, a menos que você saiba que vai aumentar e aí você vai ganhar um dinheiro, mas isso não acontece, né? Então, nesse mundo globalizado, uma competição, com competição cada vez mais acirrada, os estoques passam a ser um fator estratégico e diferencial da empresa, né? Ou seja, uma vantagem competitiva sobre os concorrentes, né? Então, quer dizer, se você conseguir organizar bem seu estoque, reduzir seus custos com relação ao estoque, ter o produto necessário para a sua produção e para atender o cliente, você vai ter uma vantagem competitiva com relação aos seus concorrentes, né? E aí vem a pergunta, né? O que é o estoque? Então, os estoques são acúmulos de matéria-prima, insumos, componentes, produtos em processo e produtos acabados que aparecem em numerosos pontos por todos os canais logísticos e produção da empresa. Então, o que são? São acúmulos, né? Aquilo que fica armazenado de matéria-prima, insumos, componentes, produtos em processo. Mais para frente nós vamos ver cada um deles, né? E produtos acabados. Então a gente tem vários tipos de estoque dentro da nossa empresa, tá? Então, uma certa quantidade de itens mantido em disponibilidade constante e renovado. Isso também é estoque. Permanentemente para produzir lucros e serviços, lucros provenientes da vendas e serviços por permitir a continuidade do processo produtivo das empresas. É uma outra definição de estoque, mas acaba sempre ficando em quantidade de itens mantidos em disponibilidade. Estoques são acúmulos de materiais, né? Então, essas são duas definições de estoque. Existem alguns motivos que fazem do estoque uma vantagem competitiva, né? Então, o que a empresa muitas vezes precisa se preocupar para poder ter uma vantagem competitiva? Muitas vezes, atender demandas variáveis dos clientes. Quer dizer, se você tiver um cliente que compra regularmente, ótimo, né? Mas às vezes tem clientes que variam com relação à compra. Então, se você identificar isso, identificar que você consegue investir nesse cliente, você ter um estoque de determinado produto um pouquinho a mais, mesmo que você tenha um investimento maior, mas se você conseguir atender a demanda do cliente, essa demanda variável, né? Demanda e a necessidade do cliente, né? Você vai ter uma vantagem competitiva, porque o cliente vai comprar de você, não vai comprar do concorrente, que às vezes o concorrente não se preocupou em ter um estoque que pudesse atender essa demanda, né? Então vocês começam a ver aqui que acaba sendo uma manta curta, né? Todo mundo bate, olha, você tem que ter o estoque controlado, mas se eu tiver estoque para atender demanda variável, aí eu vou precisar um pouquinho mais de estoque, eu vou ter uma vantagem competitiva, né? Então, por isso, não tem coisa fácil, né? A gente viu a pessoa que cuida da armazenagem, né? Tem todo tipo diferente de equipamentos, tem que ter todo lado de localização do produto e tal, e
a outra pessoa que cuida do estoque, né, da quantidade de produtos adquiridos ou produtos prontos, né, acabados, tem uma outra preocupação. Então não tem facilidade, né? Proteger contra incertezas na demanda e no tempo de reposição. Quer dizer, o que aconteceu agora na pandemia, né? Muitas empresas trabalhavam com estoque justo, né? E aí teve o problema da pandemia, fechou tudo, as empresas que transportavam de outros países, os outros países que transportavam para o Brasil fecharam, não tinha estoque, né? E muitas empresas aqui no Brasil pararam por falta de estoque, né? Então, se você tiver condições de ter um estoque adicional, você vai se proteger contra as incertezas de demanda e tempo de reposição. Muitas vezes, que aconteceu recentemente lá no canal do Panamá, né? Alguém lembra o que aconteceu no canal do Panamá? Que encalhou lá, foi isso? Isso, encalhou o navio, né? Isso. Então, que deve ter acontecido com muitas empresas, né? Muitas empresas ficaram sem estoque, porque um navio encalhou, sei lá, demorou 7, 10 dias para desencalhar. E se as empresas não tinham um estoque interessante, né, para produzir, parou, porque prejudicou o tempo de reposição do produto, né? E isso acontece, né? Acontece em várias possibilidades aí, né? Professor, Oi. entra aí uma coisinha legal. O primeiro é entender a necessidade dos clientes. Aí o senhor colocou a demanda, né? De variáveis. Ficou legal. Aí o segundo proteger é o que eu te falei da tecnologia, né? Com o físico, né? Que tá os dois juntos. Aí entra proteger e atender. Atender e proteger. Esse manter é o valor da empresa. Né? É bem requisito da operação. É bem nessa linha mesmo. Quer dizer, então, agora, a empresa ela tem que ter esse lado de feeling, né? Para poder manter a vantagem competitiva, tá? Existe mais um ainda, né? Estabilizar o nível de produção em seus diferentes ritmos e fases, né? Quer dizer, a empresa precisa. Muitas vezes a produção aumenta num determinado ponto, diminui de um determinado produto, né? Então, ela precisa ter produtos para ter estabilizado, precisa ter estoque para manter de matéria-prima, para manter a produção funcionando, né? Proteger de aumento de preço e ciclos econômicos, né? Também é um lado preocupante, né? Quer dizer, se você às vezes você trabalha numa linha de fazer um projeto, você dá um preço já contando com o preço que você pagaria por uma matéria-prima e isso aumenta. Então você precisa fazer um estoque antes para se preparar. Tá? No caso, eu poderia fazer essa análise em primeiro lugar aqui, né? Sim. Antes do proteger aqui, sabe? Essa troca aqui do proteger, que está em laranja, eu colocaria ele em primeiro. Aqui, a primeira de todas. Aqui não está muito na ordem, né? Isso. Não eu colocaria análise, né? Aqui e colocaria todas, proteger. Esse é o ponto mesmo, porque você precisa primeiro você ter bem atento a tudo que para você que pode te afetar o seu produto final, né? É isso aí. E você também precisa ter um estoque para melhorar o nível de serviço, porque a pior coisa, o cliente liga, né? E você não tem estoque, você fala, não tenho esse produto, né? Então é complicado, né? As moças sofrem isso, né? A maioria
das moças usam sapato 36 ou 37, né? Aí ele É vai se isso? melhorar aqui, né, professor? Vai no proteger aqui do primeiro aqui, ó. É, também, né? Que é Também, das incertezas. Então, das eu preciso. incertezas. Esse nível Então, de serviço. então, quer dizer, aí você pega, você vai ligar lá, eu queria um sapato 36, não tem, né? Ah, então pronto, aí você já desanima, né? Então você já perde o nível do serviço também, né? E servir como segurança contra greves, né? Contingências. Tá? Você vê que, apesar disso que você está comentando, Anderson, mas aqui não tem muito assim uma linha de prioridade, né? Uhum. Acaba sendo tudo tudo no mesmo barco aí, né? Com tudo isso aqui você vai acabar tendo uma vantagem competitiva, uma preocupação Uhum. com o seu negócio, né? A É que eu gente gosto. pode, dependendo do seu negócio, você poderia estruturar como prioridade cada um deles, né? Quer dizer, Uhum. de repente você tem clientes importantes, para você é mais importante atender o cliente, né? Então, a primeira, atender as demandas variáveis de clientes, mas muitas vezes você é visto no mercado, né? Como você trabalha por projetos, né? E Uhum. aí esse lado de projetos você precisa muito ter o seu preço ligado ao preço que você deu para o projeto. Então, essa quinta aqui seria mais importante. Então, dependendo Isso. também do seu tipo de negócio, né? É, a preferência é no sentido que eu, da estrutura, né? Dependente do ramo, né? Eu viria com análise, né? Viria Sim, com esse proteger em laranja, né? Com análise de risco. Depois eu atenderia essa demanda, porque eu já teria os clientes como como, co- como, prioridade. como prioridade, é. Isso. Tá certo. Acho que seria É, é, mais tranquilo. é bem nessa linha. Mas a ideia de colocar aqui não foi colocar em ordem, não. Foi apontar as Ah, para entender. importâncias, tá? Não, que isso, professor. Eu só tô. Não, tranquilo, mas eu acho que é bom esse comentário, né? Porque às vezes dá a impressão que isso aqui é numa linha de importância, mas na verdade não é isso, não é? É mesmo que são os tópicos, né? Ó, motivos que fazem o estoque, né? De uma vantagem competitiva. E aqui a vantagem competitiva depende muito do negócio, né? É, E depende muito que pode ser que alguns nem tenham importância, né? porque Então, quando o senhor fala de competência, a gente entra no clima da empresa, né? Um exemplo. sim, A pessoa não é dona da empresa, mas ela trabalha para uma empresa de grande porte. Então ela tem os sim, setores do atendimento, né? Que é a ética e, a, e o valor da empresa, que é o atender aqui, né? sim. E esse proteger aqui que entra mais em primeiro lugar, no sentido de É, grande empresa, né? porque agora você vê, você pensa aqui, né? Proteger aumento de preço, né? Uhum. Agora, né, nessa época agora, a gente está vivendo esse lado de aumento de preço, quer dizer, o dólar variando, Isso. a gasolina também variando. Então, isso aqui, esse aqui a empresa pode pensar nisso, né? Agora, Uhum. nos anos anteriores, a gente não tinha essa preocupação. O preço ficava estável por muito tempo. Então, pode ser que essa aqui não seria nenhuma preocupação da empresa, né? Então, a coisa. Mas, hoje, essa daqui seria a primeira, Isso. né? Essa aqui, essa proteger-se de aumento de preço é a primeira. Quer dizer, eu vou fazer um projeto, né, que vai bastante matéria-prima, eu tenho que comprar tudo, deixar Uhum. estoque para poder Isso. atender e não perder preço, né? A gente teve uma palestra com o Itaú, até entrando nesse assunto, eles diminuíram os gastos, né? Os custos de, de lugares que eles Operacionais, alugam, né? né? É, Isso. E eles estão conectando o, o físico, né? E com o digital, que você trabalhe da sua própria casa. olha que Então, legal, né?
Então, eles estão colocando isso em prática aqui, ó. Eu tenho um amigo do meu filho trabalha no Itaú, né? E eles estão justamente, eu estava comentando com ele semana passada, né? E hoje ele está só no home office, né? Mas ele falou que eles estão testando, né? Eles estão testando esse físico digital e é bem isso, né? Alguns dias vai no escritório e alguns dias fica em casa. É o famoso híbrido aí. E aí vai ser mesmo físico digital, quer dizer, você não precisa ficar, por exemplo, carregando seu computador, né? Você faz o seu trabalho na sua casa, né? Você tem um computador, aí você vai no escritório e aí você vai acessar as mesmas coisas que você acessava da sua casa. Então, Isso. é bem esse lado do físico e digital aí, né? Isso mesmo. Aí entra o que o senhor estava falando, né? Mas essa prática agora essa mudança, né, que tá tendo híbrida. Esse híbrido aí vai ser, né? Felizmente. Não sei se é bom ou ruim, né? Mas tudo é novidade aí, né? Tudo é coisa para aumentar a produtividade. É isso aqui, né? Ó, Tem gente que gosta, né? vantagem competitiva, né? Então, quer dizer, Isso. e aí, se for um pouco presencial e um pouco online, né? Coisa vai também. Antigamente essa palavra não era vantagem, né? É Não era verdade. vantagem, né? Mas agora vai ser, né? Agora é vantagem, é antes, né? Antes não era, agora vai ser vantagem. Agora, em contrapartida, né? E principalmente, e aí esse lado de segurança, né? Que as empresas têm que ter, né? Porque assim, quando você está trabalhando na empresa, né? Você tem toda a proteção de segurança dentro da empresa, né? As redes de computadores, você tem todo o lado de segurança. A partir do momento que você vai para o remoto, né? Você vai estar navegando numa internet que é muito mais fácil ser hackeada as informações, né? Então, as empresas precisam, elas podem achar que vão reduzir espaço, né? Porque assim, se você não precisar o funcionário todo dia lá, você vai estar revezando, né? Quando um funcionário vai, o outro está em casa. Então, você pode reduzir seu espaço, né? E aí, se as empresas acham que isso vai reduzir custo, né? Reduzir gasto, mas em contrapartida, ela vai ter que investir muito mais em tecnologia de segurança dos dados, né? E isso é muito caro, né? E a partir do momento que fica exposto os dados da empresa, uma perda nisso é muito maior financeiramente do que os gastos que teriam com prédios e pessoas trabalhando localmente, né? Então, esse é um ponto ainda que, a princípio, parece que as empresas... O Itaú eu sei que não, né? O Itaú eu sei que eles hoje já tem todo esse lado de preocupação. A pessoa trabalha em casa, mas ela tem um computador do Itaú, ela usa uma rede privada do Itaú, ela não usa a internet, né, para se comunicar. Então, é como se a pessoa estivesse trabalhando localmente, mas algumas empresas não estão preocupadas com esse lado da segurança. Isso pode ser uma preocupação adicional aí, tá? Bom, aí tem o exemplo de comentando que os estoques não são iguais, né? E podem ser classificados conforme, segundo a sua natureza, né? Então, primeiro são as matérias-primas. O que são matérias-primas? São os materiais e componentes comprados de fornecedores e são armazenados na empresa compradora e quando não sofreram nenhum tipo de processamento, tá? É o produto que vai servir para entrar na produção, tá? Alguém que está com o fone aberto aí pode fechar, por favor?
Então, são os materiais e componentes comprados de fornecedores, armazenados na empresa compradora e que não sofreram nenhum tipo de processamento. Quer dizer, você vai produzir um carro, você compra a chapa do carro lá, então isso é matéria-prima, né? Depois você tem outro tipo de estoque, né? Que são os materiais em processos semi-acabados. Eles são materiais que sofreram pelo menos um processamento no modo produtivo na empresa compradora e aguardam a utilização posterior. Quer dizer, você compra, são aqueles que estão em fase de elaboração do produto acabado. Então, aqui você já ou você fez algum processo, ou você já comprou ele em parte e ele vai fazer parte do processo final, né? Então, são os materiais em processo que são semi-acabados. Depois a gente tem os produtos auxiliares e manutenção, são peças de reposição, material de limpeza, material de escritório, material de segurança, os EPIs, manutenção em si, né? Então são os produtos que servem para o apoio na empresa, mas também vão ficar estocados num outro local. Então, são vários estoques que a gente tem dentro da empresa, dependendo do tipo de produto, né? A gente tem os estoques de produto acabado, quer dizer, a produção produziu o produto e ele vai ficar disponível para comercialização e para venda, né? E tem o estoque de distribuição, são os produtos acabados já estão localizados numa distribuição externa, no centro de distribuição, que também vai, ou o produto acabado sai direto da fábrica no estoque para o cliente, ou vai para o estoque de distribuição, um centro de distribuição que também já é um produto acabado, mas ele só serve para armazenar que vai para o cliente. Então, são vários tipos de estoque que a empresa tem, e tudo isso tem que ser controlado, né? Tem que ser muito bem controlada a quantidade para que não falte no momento necessário, né? Tem que ser controlado aquilo que está registrado no sistema, na contabilidade, tem que ser aquilo que é o físico, né? Quer dizer, eu entro na minha contabilidade, eu vejo lá que eu tenho 10 rolamentos para ser usado na minha fábrica, na minha contabilidade. Eu vou lá no armazém, na rua tal, no número tal, fisicamente tem que ter 10 rolamentos. Então, não pode ter essa incompatibilidade, né? Porque eu me oriento, eu não vou, quando eu for buscar um rolamento, eu não vou ver lá no meu estoque e contar ali quantos tem, né? Eu vou no sistema e vejo. Então, o que a gente faz quando vai numa loja, né? Você vai lá comprar um computador, né? O vendedor olha lá no estoque, você quer um computador Samsung, marca, modelo tal, tal, tal? Ah, tem sim na loja, tem 3, né? Aí você fala, então eu quero. Aí ele vai lá no estoque buscar, olha, procurei tudo, não está lá. Quer dizer, porque o físico está diferente do contábil ou do sistema de que controla, que também é ligado ao sistema contábil, tá? A gente tem também o estoque de produtos em trânsito, né? Quer dizer, se você despacha, você usa no navio, você vai transportar para outro país, enquanto não chega no destino final, ele ainda pertence a você, ainda é seu estoque, né? Estoque em consignação, então muitas empresas fazem isso, né? Entregam um produto numa loja, mas a pessoa não compra isso, né? O que a pessoa faz? Ela fica lá em consignação, quando vende, ela te informa que vendeu, te dá, você fez um contrato, olha, se você vender, te dou
20% sobre o valor e a pessoa te paga aquilo que foi vendido. Então, esses são os estoques em consignação. Empresa que vende automóvel trabalha muito assim, né? Você tem o seu carro, você quer vender, você deixa lá na loja em consignação. Se o vendedor vender o carro, ele vai te dar o dinheiro que você queria, né? E se ele vender com valor a mais, fica para ele, né? Então, isso é alguma coisa em consignação. Muitas empresas trabalham assim, né? Mas esse estoque em consignação, o que que acontece? Ele pertence, se você pensar, eu vou deixar uma parte do meu produto no meu cliente para quando ele consumir, ele produzir e consumir. Esse estoque continua no meu controle, só que ele está numa área chamada consignação. Então, vocês veem que tem várias áreas de estoque para serem controladas, tá? A gente tem materiais em poder de terceiros, que são itens de clientes que estão nos fornecedores para serem processados, para que possam retornar. Então, como exemplo, a gente tem materiais que saem da empresa, que recebem tratamento superficial e posteriormente retornam. Então, de repente, você faz uma peça, né? E aí você precisa dar algum jato de tinta que você, na sua empresa, não tem. Então, você fez toda a peça, você manda para outra empresa que vai fazer esse produto, né? Que vai pintar esse produto e depois volta para você, para que você termine a montagem do seu produto. Então, isso são materiais em poder de terceiros, né? Também é um tipo de estoque e a empresa precisa controlar, porque faz parte do estoque dela, faz parte dos custos gastos com o estoque, não é da outra empresa, né? Então é chamado materiais em poder de terceiro. Aí tem também Ô, algumas professor, classes. Oi? desculpa atrapalhar a sua aula, Não, mas eu não, acho, tudo bem. eu acho que o seu computador está quase para desligar, hein? Poxa, ainda bem que você viu. Deixa eu já ligar aqui. Ainda bem que você está prestando atenção. Eu não sei por que está aparecendo aqui hoje. Alguma coisa que eu mexi aqui. Normalmente ele fica sem a tela, né? Mas aqui a gente tem algumas classificações de estoque para pensando numa estratégia, né? Então a gente tem o estoque operacional. Quer dizer, o que ele é o estoque operacional? Ele atende à demanda normal do item, né? Então vai servir para operação, né? Estoque de segurança atende às variações da demanda ou atraso de fornecedores. Quer dizer, eu sei que pode atrasar, então eu vou ter um pouquinho a mais de produto, que é meu estoque de segurança. Ele vai ser usado até chegar o novo, né? Estoque de itens recuperáveis. São artigos que podem ser trocados com fornecedores ou reacondicionados para uso, né? Quer dizer, alguma coisa que está estragada pode ser recuperável. Estoque estratégico é formado para atender a demanda de períodos futuros, que são produtos sazonais, quer dizer, quem trabalha com produto a demanda é maior em determinado período, que é o chamado sazonais, precisa ter esse estoque estratégico, porque quando chegar naquele período, muitas vezes vai faltar produto para a gente. Então, a gente vai fazendo um estoque estratégico. Estoque especulativo é formado para obter ganhos adicionais por aumento de preço. Quer dizer, você imagina que vai ter aumento de preço, você faz um estoque para poder vender com preço maior, né? E estoque excedente são artigos obsoletos ou estragados, né? Então, quer dizer, muitas vezes as empresas fazem isso, né? Você faz, a empresa faz fogão. Ela vai lá, teve algum problema de produção, não vai vender, mas deixa
num estoque chamado excedente, né? Então, são estoques ou que estragaram, tem algum problema na produção, ou que não vende mais, né? Então, às vezes, tem um computador que já não tem mais saída, ele acaba sendo obsoleto. Então, eles chamam de estoques excedentes. Tudo isso aqui, todo esse tipo de estoque, né? Tudo que a gente falou de estoque é dinheiro da empresa parado, né? Tudo. Qualquer coisa de estoque, a empresa investiu um dinheiro para comprar e está lá, está parado. Então, a empresa precisa ver o que vai fazer com esse estoque. Então, ela não pode deixar aumentar muito nenhum tipo desses estoques, porque tudo que ela for fazer é dinheiro que ela investiu, é dinheiro do fluxo de caixa dela, é dinheiro que ela poderia investir em outra coisa e está parado, né? Então, precisa muito bem ser administrado o estoque, a empresa precisa ter uma atenção para estoque para não ter esse lado de excesso, tá? Então, dentro do processo de gerenciamento de estoque, é importante contemplar a gestão da demanda, devido à importância da orientação dos estoques em função da demanda ou necessidade do consumidor final. Então, o gestor de estoque tem que ter essa atenção, né? Então tem o tipo de demanda que é chamado de sistema puxado. A execução da operação é iniciada com base nos pedidos dos clientes. Então, nesse sistema, a demanda é conhecida. A venda de uma pizza é um bom exemplo para produção puxada. Quer dizer, a pizza só começa a ser produzida a partir do momento do pedido, né? Então, você não fica tendo pizza em estoque, você tem a, a massa lá, né? Você tem o estoque, mas você não tem a pizza pronta. Então, é o que a gente chama de sistema puxado. Então, tem muitas empresas aqui, é um exemplo simples de pizza para a gente ficar com fome também, né? Mas é um exemplo que só começa a produzir a partir do momento que entra o pedido, né? Então, hoje tem muitas empresas automotivas, né, que trabalham nessa linha de puxado. A pessoa vai numa revenda de automóvel, entra lá com o pedido e a partir daí o automóvel vai ser produzido. Então, sempre que tiver essa linha de começar a produção a partir do momento da entrada do pedido, isso chama sistema puxado, né? Então, os estoques, e aí o sistema puxado, né, é o que ele fala, tende a ter estoques menores de produtos acabados. Você não vai ficar com um produto onde a venda é puxada, com ela parada, né? Eu trabalhei numa empresa que ela produzia um equipamento chamado redutor de velocidade, né? Então ele era ligado em motores, ele era usado para mineração e tudo mais, né? E a empresa só começava a produzir a partir do momento que o engenheiro técnico fosse no cliente, fizesse um estudo, fizesse um desenho do projeto do redutor de velocidade que fosse encaixar no maquinário deles, né? E aí, depois de aprovado, ele trazia para a fábrica e a fábrica produzia. Então, isso é chamado sistema puxado. Então, a parte de projetos, né, que começa a ser trabalhada a partir da assinatura do pedido, e aí isso chama-se sistema puxado, tá? Existe o sistema que é o sistema empurrado. Então, a execução da operação, ela antecipa o pedido dos clientes, então vai fazendo estoque, né? Nesse sistema, a demanda não é conhecida, opera-se com uma previsão. Querida, no livro ele traz para a gente, né? Exemplo de um sistema, desse sistema assim, é um buffet, um restaurante self-service.
é produzido a comida, tal, é feito, colocado no buffet, né? E as pessoas consomem e pode sobrar comida no final do dia, né? Então, quer dizer, aqui geralmente possuem grandes estoques no decorrer da cadeia. Então, o sistema é empurrado. Então, a gente tem feita uma previsão, né? Existe uma previsão, mas as empresas que produzem computadores, que produzem geladeira, produzem fogão, eles fazem uma previsão de vendas e eles produzem e mandam para as lojas. Então, é um sistema empurrado, né? E aí, a partir daqui do sistema empurrado, é que as áreas de marketing, de área comercial, que começa a fazer propaganda para vender. Por isso que é chamado empurrado, tá? E aí fala-se isso, né? É comum escutar que o estoque é dinheiro parado e por isso deve-se comprar e produzir somente o que será vendido, né? Então as empresas têm que ter esse cuidado para não deixar dinheiro parado, né? No entanto, existe tipo de produto, de negócio, de estratégia empresarial que o fator decisório nessa escolha sobre o sistema puxado ou empurrado, quer dizer, não dá para ficar definindo assim, né? Um exemplo claro da necessidade do sistema empurrado é de bens de consumo, como refrigerante, suco, chocolate, palha de aço. Então, isso é produzido, colocado no supermercado e as pessoas vão lá e compram. Então, é empurrado, não dá para se fazer como sendo um sistema puxado, tá? Então, esses produtos geralmente são vendidos no varejo e se não estiverem disponíveis do consumidor, provavelmente serão comprados o do concorrente, né? Quer dizer, se você não tiver lá um suco, você vai no mercado, não tem o suco que você quer, você vai comprar do outro, você não vai ficar esperando. Então, é o que ele está dizendo aqui. Então, esse tipo de produtos, né? Eles trabalham com o sistema empurrado. Você vai produzindo e vai colocando nos lugares de atendimento, tá? Então, o planejamento é um dos principais instrumentos para a definição de uma política de estoque que vai ao encontro dos objetivos da marca da empresa. Então, precisa-se fazer um planejamento e gestão de estoque. De maneira geral, eles podem abranger metas de níveis de quantidade de estoque, metas de giro de estoque, metodologia de inventário, método de acuracidade, que é a confiabilidade do estoque, do inventário, políticas exclusivas específicas para itens importados e metas de níveis de atendimento ao cliente, que é definir o nível de serviço específico para cada cliente. Quer dizer, então, o planejamento, ele é importante em todas as áreas e no estoque, na gestão do estoque também é importante, tá? O que é uma coisa que é muito avaliada, né, pelas empresas, né, é o giro do estoque. Então, o giro do estoque, o que é? Quantas vezes o estoque girou, aquele produto girou no ano, né? Então, aqui ele traz uma definição para a gente, né? O giro do estoque ou rotatividade é a relação existente entre o consumo anual e o estoque médio do produto. Nesse caso, quanto maior o número de giros do estoque, é melhor. Então, quer dizer, a gente tem um consumo médio anual e o estoque médio. Então, quanto maior for esse número aqui, melhor. Significa que eu comprei produto e vendi várias vezes durante o ano, né? E se eu tiver aqui, por exemplo, o giro de estoque 1, né? Quer dizer, eu comprei o produto e vendi uma vez só. Então, porque para a gente ter lucratividade, quanto mais a gente vender daquele produto, mais é lucrativo. Se eu vendi um produto só daquele item no ano, significa que eu só vendi um produto, né? Se o meu giro de estoque for um, tá? Então, o giro de estoque é importante. Então, essa é uma medida
importante pensando naquilo que a gente tem no estoque, tá? O giro do estoque é importantíssimo. Então, algumas empresas podem fazer o giro de estoque obtido por meio dos valores de custo ou de vendas, né? É uma outra forma de fazer o giro de estoque. Mas o consumo médio anual sobre o estoque médio é a medida mais utilizada para o giro do estoque. Então, é fundamental também que uma empresa tenha informações de estoque confiáveis, aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Para dar fluxo a todas as operações. Quer dizer, aquilo que você tem no sistema, que é o sistema de estoque, é ligado à contabilidade, aquilo que você tem no sistema tem que ser igual àquilo que está fisicamente, tá? Então, quando determinado cliente solicita algum produto com urgência, o vendedor consulta o sistema e verifica se possui o produto e verifica que possui o produto e que pode atender a necessidade desse cliente prontamente. E no momento que envia para o armazém a ordem de separação, o produto não é encontrado fisicamente. Então, aí o vendedor é obrigado a ligar para o cliente ou informar, né, se o cliente está na loja, que não vai mais atender o seu pedido com urgência prometida. Quer dizer, isso cria um mal-estar, cria um desserviço ao cliente, o cliente vai ficar reclamando, né? Então, por isso a importância dos estoques confiáveis. O vendedor consultou o sistema, estava lá, né? Só que, por algum motivo, não tinha o produto fisicamente. Então, esse lado de você ter a confiabilidade no seu estoque é importantíssimo. Então, aí é importante que as empresas tenham informações de estoque confiáveis, e uma ferramenta para isso é o inventário físico, que consiste na contagem física dos itens em estoque para que as diferenças sejam verificadas em relação ao estoque contábil, que é o sistema, que é o que está no sistema. E assim os ajustes necessários sejam executados, né? Alguém já trabalhou em inventário? Processo de inventário? Normalmente quem trabalha em indústria às vezes tem isso, né? Não, eu ainda não. Não. Falar um pouquinho sobre aqui, né? Então, o que a gente tem, né? Inventário geral. É o processo de contagem física de todos os itens da empresa em uma data pré-fixada. É utilizado usualmente no fechamento contábil do exercício anual ou em inventários mensais, trimestrais para o fechamento dos custos, né? Então, você faz a contagem geral. Vocês já viram algum supermercado fechado para inventário? Vocês já viram alguma placa assim, né? É isso que eles fazem. Eles fecham porque tem que parar de vender, né? Você não pode ficar movimentando o estoque, então você fecha, né? Um dia, 2 dias, para de vender para fazer toda a contagem e aí você vai fazer a comparação com aquilo que está no sistema. Isso chama-se inventário, né? Então, existe a parte do inventário geral, e normalmente as empresas fazem isso no fechamento fiscal, né? Existe o inventário dinâmico, é um processo de contagem física de um item sempre que esse atinge alguma situação pré-definida. Então, a contagem pode acontecer quando o estoque de um determinado item ficar zerado, né? Quer dizer, apareceu no sistema que o item está zerado, alguém vai fazer uma contagem na hora lá, vai na parte física, ver se é isso mesmo, né? Então, é um inventário chamando dinâmico. Às vezes, as empresas fazem isso, supermercados fazem esse tipo, né? O inventário rotativo, né, é a contagem física feita de maneira contínua dos itens
em estoque. Ela é programada de modo que os itens sejam contados de acordo com a sua importância, de acordo a uma frequência pré-determinada. Essas contagens são feitas de modo geral diariamente, né? Quer dizer, você define alguns itens, e principalmente os itens mais caros, né? É feita a contagem, tá? Para se ver se está tudo ok. E a gente tem o inventário por amostragem. Ele é empregado em procedimentos de auditoria, valendo-se de uma abordagem estatística. Nesse caso, são contados apenas alguns itens que representem uma boa amostra do universo de itens da empresa. E pelo resultado da amostragem, verificando se os métodos de controle estão sendo bem executados, né? Então, a auditoria vai... bom, eu vou fazer auditoria na empresa, eu vou pegar alguns itens, ó, no sistema está dizendo que tem 5, deixa eu ver fisicamente se tem 5 também. Então, é o que ele fala de inventário por amostragem. Então, isso é importante, né? Para quê? Porque quando você encerra o ano, você vai pegar todos os itens que você tem em estoque e você vai estipular um valor de custo dele, né? E esse valor de custo, ele faz parte dos custos da sua empresa. Então, se você tiver um valor muito alto, você pode ser penalizado de lucros e tudo mais, né? Então, a gente tem vários exemplos de empresas que, quando fazem a parte do inventário, vão ver que, por algum motivo, ou erro de sistema, ou erro mesmo operacional, no sistema está apresentando produto e não tem no estoque, fisicamente. E precisa se fazer um ajuste no sistema, né? Isso é perda de dinheiro. Cada vez que você faz um ajuste no sistema de estoque, você retirar algumas peças, né? Normalmente você tem que comprovar que você vendeu, que não vendeu. Agora, sumiu a peça, você tem que retirar, é prejuízo para a empresa. Ele é lançado como prejuízo. Então, é um cuidado especial que as empresas têm que ter com relação ao estoque, tá? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Nenhuma, professor, tá bem tranquilo. Então, essa parte de inventário, né? 2013, eu participei de uma empresa, da implantação de um sistema de informática que, por falha do sistema, a empresa teve prejuízo de $1,5 milhão, né? E ela, por não controlar direito, né, parecia que tinha os produtos, né? E quando foi ver o sistema não estava sendo feito corretamente, operado corretamente. No fechamento do ano fiscal, a empresa viu que não tinha os produtos, né? E aí teve que dar uma baixa, deu um prejuízo de $1,5 milhão, né? Adivinha o que aconteceu com o diretor financeiro? Foi demitido, né? E aí foi contratado um novo sistema e eu fui lá, eu fiquei sabendo da história depois o pessoal me contou, mas eu fui lá para implantar um sistema novo para controlar melhor o estoque da empresa, né? Então, essa parte de ajuste de inventário é prejuízo mesmo para a empresa. Então, por isso que a empresa tem que ter uma atenção especial, sistemas bem elaborados para controle, né? Processos bem elaborados, né? Tranquilo, professor. Então, tranquilo. Então, obrigado aí pela participação de vocês, pela companhia. Semana que vem é feriado, né? E a gente volta, então, dia 9, tá bom? Tudo bem. Então, boa noite aí, um abraço para vocês. Boa noite a todos aí. Boa Bom feriado para Obrigada. vocês. Tchau.
Igualmente. Obrigado. Boa noite. Professor, Oi. a gente tem que assistir o filme lá, né? E fazer um relatório de no mínimo 15 linhas, né? Ou Isso. colocando. É dessa atividade, né? Que a gente tem que fazer o Isso, é relatório dessa do filme, né? atividade. É lá do filme do senhor estagiário, né? Senhor estagiário, né? Aí a É gente isso aí. tem que tirar prints de algumas cenas e relatar E relatar isso. né? É mais para vocês fazerem uma associação daquilo que a gente está vendo com relação à logística, né? E aquilo que acontece na